Galera, nesse vídeo de hoje eu vou falar para você que ganhou vários dias e acabou num único dia quebrando a conta toda. Você que operou de manhã, ganhou dinheiro e à tarde devolve. Vou falar para você que perdeu seu dinheiro aí não satisfeito, não aceitando a derrota, catou e depositou mais dinheiro na conta. Você que perdeu o seu dinheiro de vida porque você não soube separar dinheiro de trade com dinheiro de investimento. Fica até o final nesse vídeo aí, que tem dicas valiosíssimas para que você possa, se você entender a regra do jogo, até recuperar essa grana e fazer da maneira correta daqui para frente. Então segue com a gente aí, bora lá. Fala galera, tudo bom? Ó, a gente vai começar um programa chamado Rolê com o Mago. O Mago sempre tem algumas coisas para fazer, ir no banco, ir para São Paulo, levar filho para não sei aonde, mulher para não sei lá, fazer um exame médico. Pô, e a gente tem um certo tempo aqui dirigindo para bater um papo e etc. Hoje eu quero trazer umas ideias aqui a respeito de, porra, vira e mexe o pessoal acaba me perguntando sobre, porra, Mago, eu quebrei a minha conta e, putz, tá difícil de recomeçar, tô com medo, tô com receio. Bem, queria falar uma coisa pra vocês. Ao longo do tempo, eu quebrei minha conta, sei lá, umas 8, 10 vezes, né? E esse quebrar, ele era um quebrar bem maligno. Era aquele quebrar onde todo o dinheiro que eu tinha juntado eu perdia e deixava na mesa. Depois de um certo tempo, eu comecei a quebrar contas, mas com um estado comportamental diferente, onde eu quebrava, mas sabendo que aquele era o limite que eu tinha dado para o meu dia de loucura. Então eu perdi apenas o dinheiro que havia em conta. Bem, porra, Mago, mas quer dizer então que até hoje você quebra a conta? Sim. As pessoas olham para mim e acreditam que nós somos frios, somos homens de gelo, né, que não sentimos emoção. E na verdade, eu tenho as mesmas angústias, os mesmos desejos que todo mundo. Eu quero construir patrimônio, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero comprar minha casa, comprar um carrão, eu quero ter conforto, ir num restaurante bacana. E, porra, o meu ego, o meu eu interior, às vezes fala mais alto. A única diferença é que, para eu vencer, eu entendi que eu precisava controlar. Então, veja só, eu sempre fui um cara que ganhei bastante dias no mercado. Consequentemente, eu ganhei bastante dinheiro. Porém, não importava quantos dias eu ganhava. Naquele dia que eu fosse perder, eu iria perder tudo, porque eu não conseguia falar assim, ó, eu aceito que hoje não foi o dia. Então, aquele papo de meta negativa foi atingida, vou parar, não existia, era só da boca para fora. Com o passar do tempo, eu fui cada vez mais percebendo que o grande problema do trader não tem a ver com entender a análise técnica, conhecer a plataforma, pagar corretagem, pagar imposto. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você lidar consigo mesmo. Então, pessoal, a gente tem que dividir em duas partes, né? Você quebrar a conta porque você está sendo prepotente, porque você está sendo arrogante, está sendo descuidado, ou você está quebrando a conta porque foi um dia comum de loss e você pré-estabeleceu um limite máximo para que aquilo fosse o seu pior dia na corretora. Depois que a gente definir isso, a gente precisa definir duas etapas em cima de dois perfis diferentes, né? Pensa só, se eu tenho grana e eu quebrei um pedaço de dinheiro dessa grana, vamos supor que eu tenho 100 mil reais, eu perdi 20 mil. Eu tenho que ter bastante cuidado, porque no desejo de recuperar, eu posso não entender que aquilo que eu estou fazendo não é sustentável e, por uma medida
que teoricamente ela é factível, eu alocar mais dinheiro, alavancar, operar maior, eu venho a destruir ainda mais aquele dinheiro que não era previsto para isso acontecer, apenas por ter o desejo de recuperar. Bem, e tem aquele caso que o camarada ele tem pouca grana. A gente está aqui dirigindo, pensa que eu fosse um motorista de aplicativo, um taxista, como meu pai é, e como eu iria ser lá no começo. É uma luta para juntar dinheiro. Só que o processo é um pouquinho divergente de um para o outro. Olha só, pessoal. Todo mundo quer se dar bem na vida. O cara que tem dinheiro, ele acredita que foi um golpe de azar. E o cara que não tem dinheiro, aquela perda, ela vai ser considerada como o fim do mundo, porque a referência que eu tenho sobre valores é muito importante para mim. Então, quando eu ganho muito pouco, juntar pouco, mas que para mim representa muito, é uma dor imensa abdicar daquilo. E para quem já tem uma graninha, 20 mil para quem tem 100 é relativamente pouco o prejuízo que eu tive. Talvez a gente chegue à conclusão que uma pessoa tenha 2 mil reais em conta, esse seja o dinheiro que ela conseguiu juntar a vida inteira ou que ela conseguiu disponibilizar para aprender, para tentar mudar de vida, e você tem 100 mil reais e perdeu 20 mil. 20 mil é 20% de 100, mas se eu perder 2, para quem só tem 2, eu perdi tudo. Então a gente tem que entender que em ambos os casos, tudo tem a ver com a proposta que eu estou chegando aqui, o ganhar dinheiro sendo o principal motivador para que eu comece a investir, que eu comece a praticar day trade, que eu comece a entrar na bolsa de valores, criptomoeda, IQ Option, Forex, porque eu venho de uma falsa sensação que apenas por eu colocar dinheiro, fazer uma escolha entre comprar ou vender, uma aposta, só isso já vai bastar para que eu fique milionário, saia morando naquelas casonas com piscina, tem aqueles carrões que o pessoal vem divulgando nos vídeos. Bem, para quem trabalha, sabe talvez o quanto é difícil você ter que deixar a sua casa, deixar a sua família, sair cedo, acordar cedo, ir trabalhar, pegar condução, trânsito. Cara, você chega exausto. Um dia, uma semana, um mês, o seu mês ele é árduo de trabalho. E a gente tem que aprender assim, o quanto de suor eu dediquei nas coisas e o quanto realmente eu ganhei. Para que eu consiga mensurar que nada cai do céu, tudo é mediante a um esforço, é mediante a um sacrifício, né? Então, hoje, vocês têm que entender assim, quebrar a conta vindo de um iniciante é normal, você não é preparado, as pessoas te venderam como se fosse fácil, e depois de certo tempo, quando você tem experiência, quebrar a conta pode ser algo que você programou, sendo como se fosse uma válvula de escape para você fugir daquele dia maluco onde você ia destruir todo o seu patrimônio. Você vai apenas perder aquilo que você tem em conta. Um dos principais diferenciais meus para que eu conseguisse ficar aqui foi eu começar, no dia que eu fosse perder, eu perdesse algo que fosse sustentável. Porque lá no começo o que acontecia? Eu ganhava um dia 50 reais, no outro dia eu ganhava 70, aí no terceiro eu ganhava 100. Aí eu falei, poxa, eu posso operar maior, eu já ia para 200, para 300, eu ganhava. Aí eu juntava 3, 4, 5, 10 dias e acumulava um valor, só que eu estava sempre querendo mais, sempre querendo, de uma forma que não era sustentável, ir alavancando. Só que como eu sempre estava dando all-in, no dia que eu perdia tudo. Então não importava se eu ganhava 10 dias consecutivos, 10 semanas ou 10 meses. No dia que fosse aparecer a perda, aquela perda ela seria devastadora e tomaria todo o meu dinheiro. O que eu quero que vocês pensem? A maior parte das pessoas, quando começam a operar, elas começam a tentar, de alguma forma, ganhar dinheiro.
E a grande maior parte delas começa a ganhar dinheiro fazendo coisas que não são sustentáveis de longo prazo. O primeiro passo para você recomeçar é você olhar se a sua estratégia ela é ou não sustentável. O que eu quero dizer? Imagina que eu faça médio, tá? As pessoas vão comprar um contrato. Se o mercado vier contra, eu compro mais 2. Se o mercado for contra, eu compro mais 6. Se o mercado for contra, eu compro mais 18. Se o mercado for compra, eu vou estar comprando mais 100, mais 300, mais 1000 e assim por diante. Só que o mercado ele sempre vai esticar a corda e eu sou sempre o fiapo mais frágil dessa corda. Quem vai apitar primeiro sou eu. Então vai chegar em algum momento, eu vou ser obrigado a perder o meu dinheiro porque eu não vou ter dinheiro para arcar com aquela margem necessária para estar naquela posição. Psicologicamente, o financeiro que eu vou estar lidando, emocionalmente eu não fui preparado para lidar. E é o que acontece em 90% dos casos das pessoas que me procuram. Elas esticam tanto a corda que elas são as primeiras a arrebentar. Porque elas não têm uma estrutura financeira, não têm estruturas psicológicas, nem estrutura teórica para conseguir manter aquela posição e acabam perdendo muita grana ali no começo. O grande detalhe hoje vai ser o seguinte: é possível ganhar dinheiro no mercado? Sim. Só que não nas proporções que te vendem, não na velocidade que estão falando, porque leva tempo. Isso aqui é como se fosse uma profissão. Como qualquer boa profissão, bem remunerada, que dependa apenas de você, você vai ter que ter um ciclo de aprendizagem que vai demorar aí como se fosse uma faculdade. Algumas faculdades você vai ter que estudar por 9 anos, no caso de medicina. Outras por 5, outras por 4, outras por 3. Mas o processo de você aprender, ele não é agarrado aqui e implantado dentro da sua cabeça. Você vai ter que aprender a lidar com as situações do mercado. Mesmo nesses casos de faculdade, a grande maior parte das pessoas que se formam nunca chegam ganhando o topo da cadeia. As pessoas vão, por exemplo, um médico, se ele for um cirurgião, ele vai ser assistido por um cirurgião que provavelmente é o chefe da equipe, o líder ali da equipe, que tem mais experiência, mais cirurgias, e aquele cara ganha mais do que ele e muitas vezes fazendo a mesma coisa. Você precisa da experiência para saber, por exemplo, que você cortou um lugar errado, como é que corrige quando eu erro? E se no meio de uma cirurgia o paciente começa a ter uma hemorragia? E se do nada o cara tem uma parada cardíaca, uma parada respiratória? Eu, iniciante, muito provavelmente nunca aprendi a lidar com aquilo. Então eu vou ser assistido por alguém mais experiente justamente porque essas coisas fazem parte da questão da medicina, fazem parte ali do dia a dia de um cirurgião, porém é muito difícil replicar isso na sua caminhada de estudos ali na parte teórica. Tem coisas que só aparecem na prática, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei lá atrás a ser eletricista, eu fui para uma indústria e quando chegou na indústria, puxar um cabo de um ponto ao outro, teoricamente é uma coisa simples, mas dependendo da profundidade que está a tubulação, né, os fios, né? Cara, de repente está muito tempo ali, entope aquilo, é muito, muito oneroso você remover um fio de dentro de uma tubulação. E uma coisa simples, às vezes vai precisar de ajuda de 2, 3 pessoas, vai precisar agora não só do eletricista, mas do pedreiro, que agora precisa quebrar, precisa cavar, precisa trocar a tubulação, achar onde que está entupido, e não tem nada a ver isso com o mundo de elétrica, mas faz parte. Se vocês forem pensar no quesito advogado, o cara quando vai para um escritório lá de advocacia, ele se forma, ele entra como um advogado júnior, ele não vai assumir os principais casos do escritório, ele vai pegando coisas
pequenas, mostrando sua capacidade, lidando com o dia a dia, entendendo como que ele vai lidar com uma testemunha, vai assistir outras pessoas entrevistando, fazendo um questionário ali com as testemunhas, vai ver um cara mais experiente indo até o juiz e dialogando ali com o juiz, falando com o júri. Então, assim, o processo de aprendizado, independente de qualquer área, ele passa por aprender do começo ao fim, porém, existem várias situações que estão intrínsecas na coisa que elas não são aparentes, que aparentemente não têm valor, mas ao longo do tempo você vai ter que aprender a lidar, e isso se chama o dia a dia da profissão. Aqui no mercado financeiro não é diferente. Então você vai ter que agora, para começar a pôr a cabeça no lugar, falar assim, quebrei, preciso voltar. Primeiro de tudo, o iniciante não deve pensar em dinheiro, seja ele com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. O segundo ponto é o seguinte, eu preciso entender que isso aqui pode levar tempo. Pode levar 3, 4, 5 anos. Se eu não estiver preparado para isso, muito provavelmente eu vou estar trabalhando com uma expectativa elevada e a não chegar a atingir esses objetivos, eu vou me decepcionar. Isso vai provavelmente fazer com que eu mude a estratégia no meio, que eu desista, que eu fique impaciente. Então, assim, eu preciso ter a real expectativa de como vai ser a minha estadia aqui, o meu processo. Isso pode ser chamado de clareza. Eu preciso ter real noção da onde eu estou me metendo. Esse é o passo 1. Quando a gente falar agora do cara que tem dinheiro, em hipótese nenhuma, quem tem dinheiro deve pegar dinheiro de vida e trazer pro day trade. Então, você nunca deve misturar a sua conta investimento com a conta day trade. Então, você vai ter o seu dinheiro lá, que você tem 100 mil reais, tem 50, tem 30, você tem 1 milhão de reais. Mas eu quero aprender day trade, eu quero aprender a interagir com o mercado no intraday. Cara, não existe a hipótese de você colocar o seu dinheiro de vida numa operação de risco de curto prazo. Então você não mistura isso. Passo 2. Aí tem um detalhe. O dinheiro, no começo, ele é muito ingrato, porque, pensa só, eu vou começar pelo princípio. O princípio é me dedicar meu tempo, ficar um certo tempo ali na conta simulação, onde eu me dedico, me esforço, estudo, assisto vídeos, acordo cedo, durmo tarde, mas isso não retorna valor financeiro. Eu tenho um propósito, que é eu entender os diversos comportamentos do mercado. Depois que eu entendo isso, eu passo para a parte de vou para a conta real. E aí, novamente, na conta real, eu vou começar com o mínimo possível. E esse mínimo possível, ele é bem complicado. Por quê? Ele é o passo mais importante e ele tem as maiores dificuldades. Então perceba, qual é o motivo que você aí de casa veio para cá? Você veio para cá porque você fala, viu e entende que eu vim aqui para ganhar dinheiro. Só que o dinheiro, ele nunca vai vir quando você foca em dinheiro operando com 1, 2, 3 contratos. Aquilo ali é apenas o pontapé inicial para que você comece a entender o funcionamento do mercado, você se prepare para que você possa, usando o que você aprendeu, ir galgando novos ares, aumentando sua mão e conseguindo controlar o risco, a sua exposição ao mercado. Conforme você vai ficando bom, você ganha confiança e aí você vai sair de operar 1, 2, 3 para operar 10, 20, 30, 100, 200, 300 contratos e o dinheiro está nesta possibilidade de mudança. Quando a gente opera um contrato, você pode fazer o melhor trade do mundo. Ele foi lá e andou 400 pontos. 400 pontos, pessoal, é R$80. Se você tirar as taxas do dia, tirar imposto, etc, etc, vai sobrar limpo ali para você uns R$60. Hoje, R$60 você vai olhar, caralho, dediquei meu dia inteiro para cá
muitos de vocês precisam de muito mais do que R$60. E aí agora você, por estar focando no dinheiro, vai fazer com que R$60, por mais que seja um belíssimo trade, não valha nada. E aí agora você, ao invés de parar com 400 pontos, você vai ficar tradando, e vai chegar no final do dia, você vai terminar zerado ou negativo. Porque você não entende que se você aprender a ganhar 400 pontos, e o início ele é árduo, eu vou ficar 1, 2, 3, 4, 5 meses me especializando naquele movimento, como é que eu pego esses 400 pontos? E aí o dinheiro vai vir assim. Se eu operar com 10 contratos, eu não vou ganhar R$80, eu vou ganhar R$800 por dia. Se for com 100 contratos, eu não vou ganhar 80, não vou ganhar 800, eu vou ganhar 8.000 ao dia. Então, eu preciso entender que eu preciso passar por essa fase de aprendizado da melhor maneira possível. Eu tenho que me beneficiar de poder curtir o mercado arriscando o mínimo possível, para que quando eu esteja realmente consistente, quando eu esteja realmente assertivo nessa estratégia que eu pego X pontos, eu possa ir lá, colocar o meu dinheiro e ganhar consistentemente R$800 por dia, 8.000 por dia, 20.000 por dia, 100.000 por dia, que eu já vi alunos fazerem. Mas nunca foi no início. E aí que está o detalhe. Então, quando a gente fala em quebrar, tem muito a ver com eu ter ouvido coisas ruins, ter ouvido pessoas erradas e ter acreditado nisso. E eu tentar aplicar, e eu estou fazendo, teoricamente, a parte mais difícil, que é, eu estou tentando ganhar muito dinheiro com muito pouco. Ao invés de eu dedicar no meu aprendizado e não querer dinheiro, eu sou o cara que estou tentando pegar dinheiro a qualquer custo e eu estou deixando o mais importante na mesa, que é entender o porquê que esse trade eu acertei, esse eu errei, esse aqui saiu uma notícia na hora, porque eu preciso aparar algumas arestas que somente o tempo vai me dar. Então, pensem o seguinte, quando a gente falar em aprendizado, o seu objetivo aqui, iniciante, é entender as diversas maneiras que o mercado se mostra para você. O comportamento da compra é de um jeito, da venda é de outro. Antes do Dow Jones é uma coisa, depois do Dow Jones é outra. A parte da manhã é de um jeito, a de tarde é outra. Você tem mercado rápido, mercado lento. Você tem mercado sem horário de verão e com horário de verão. Você vai ter dias que antecedem notícia e pós-notícia. Você precisa entender a peculiaridade de cada amostragem do mercado para que você aprenda a lidar e você saiba onde você está arriscando seu dinheiro. Então, esse é o ponto principal para você que quebrou e, primeiramente, queria falar, é normal, porque a gente precisa testar os nossos limites. A única questão que eu falo é, será que eu quebrei de uma maneira que eu não posso voltar? Ou eu vou usar agora tudo que eu fiz de errado, corrigir e voltar para vencer? Viram só, pessoal? A parte mais difícil não tem nada a ver com técnica. Nós estamos falando o tempo todo de como lidar conosco. Como conseguir domar o leão que está dentro da gente. Por isso, eu, Paco e Monteiro, estamos encabeçando um novo projeto. A gente chegou para a Corretora Ativa e nós pedimos para eles, olha, o grande foda, o grande diferencial seria se nós conseguíssemos blindar para que esses impulsos do nosso ego fossem barrados. Então a gente conseguiu lá que a corretora, no gerenciamento de risco avançado, eu determino o limite que eu quero perder, ela vai me estopar, ela vai me travar, não permitindo eu operar no dia, e mais, fazendo isso, ela não vai cobrar aquela corretagem de zeragem que todas as corretoras aproveitam para pegar, e no dia que eu estou pior na minha vida, ela pisa na minha cabeça, me afoga, cobrando uma fortuna de corretagem. Então a gente conseguiu duas ferramentas que vão facilitar muito, e você que ganha mais do que perde,
vai conseguir agora ficar disciplinado, e a gente precisa ali cerca de 50, 60 dias dentro dessa rotina para assimilar um novo hábito. Então, puxa, queria fazer um convite. Se você tem identificação com esse vídeo aqui, se você passa por esses problemas e você olha para o mercado e fala assim, caralho, pô, isso aqui dá certo. Eu só cometi alguns erros que eu cometi. Eu queria um voto da sua confiança. Eu não estou te prometendo que você vai ganhar. Depende de você. Mas agora eu vou conseguir que no dia que você vai cometer erros graves, você seja contido. E eu acredito piamente, depois de 18 anos no mercado, que esse é o maior crime que todo trader cometeu. É perder muito no dia que era só ter parado onde era pré-estabelecido. Se a gente conseguir repetir isso, aliás, se você olhar o seu financeiro aí e tirar os dias de loucura, você vai ver que a maior parte você estaria positivo, 0 a 0, você estaria na caminhada para adquirir a consistência e participando desse período de aprendizado, cursando a sua faculdade. Então, clica no link que está na descrição, abre a sua conta nativa, vem com a gente, chama a gente no WhatsApp da MagoLab. A gente está aqui para ajudar vocês. Gostaria que vocês comentassem aqui nos comentários sobre o que aconteceu com vocês, como que vocês têm lidado, o que vocês veem sobre esse assunto, o quanto ele é importante para vocês. Sabe por quê? Porque a maior parte das dificuldades que a gente vai falar aqui vai ajudar outros colegas que estão chegando agora, mas que estão, de repente, iludidos ou norteados por algo que não é verdade, que ele possa evitar. Então, comenta aí, que eu quero ver. E se alguém tiver algum tema, quiser discutir alguma coisa, deixa o tema aí no comentário que eu vou estar respondendo. E a gente pode se ajudar mutuamente, beleza?